E se eu te dissesse que Ryomen Sukuna não é um monstro, mas a forma mais honesta que o poder já encontrou de existir? A maioria de nós passa a vida inteira pedindo permissão para existir, tentando encaixar nossa ambição em moldes que o mundo considera aceitáveis. Mas se eu te dissesse que Ryomen Sukuna não é um monstro, mas a forma mais honesta que o poder já encontrou de se manifestar? Enquanto todos lutam para ser heróis ou vilões, Sukuna simplesmente é. Ele não busca aprovação, ele não explica suas razões e ele não negocia sua própria natureza. Ele senta no topo da hierarquia não porque é cruel, mas porque é o único que teve a coragem de abraçar a sua própria verdade sem filtros. Se você quer entender como transmutar sua insegurança em uma presença que comanda o ambiente, você não precisa de um manual de etiqueta. Você precisa entender a filosofia do rei. Então bora dissecar o que significa de verdade viver sem pedir desculpas. Sukuna não pede espaço, ele ocupa. E isso, por si só, já é um choque para o mundo que nos ensinou a diminuir o tom, a baixar a cabeça e suavizar suas próprias verdades. A maior parte das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por excesso de contenção. Sukuna nos confronta com uma pergunta incômoda. Quantas vezes você já se traiu para caber? Existe uma diferença brutal entre ser arrogante e ser inteiro. Sukuna não se prova, não se explica, não se vende. Ele simplesmente existe na forma mais cruel do que é. E talvez o verdadeiro poder não esteja em dominar os outros, mas em parar de negociar o tempo todo. Em um mundo de máscaras, a autenticidade vira ameaça. Nós fomos condicionados a acreditar que devemos ser, entre aspas, bons o tempo todo. Agradáveis, compreensivos, controlados. Mas ser bom demais, muitas vezes, é só uma forma educada de se anular. Sukuna não é um convite à crueldade, mas um lembrete de que os limites também são uma forma de respeito próprio. Ele não permite invasões porque conhece o próprio valor. Então faz o teste aí. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem pedindo desculpa por existir? Pedem desculpa por falar, por sentir, por querer mais. Sukuna jamais pediria. E não porque ele é invencível e insensível, mas porque ele não fragmenta quem ele é para se tornar digerível. Ele é inteiro. E isso assusta. Ser um pouco de Sukuna na vida real não é esmagar os outros, é parar de se esmagar. É olhar para suas ambições sem desculpa, é aceitar que desejar grandeza não é um pecado, é natural. O erro nunca foi querer demais, foi acreditar que você precisa se diminuir para merecer. Existe um momento na vida em que você precisa decidir. Continuar sendo aceito ou começar a ser respeitado, porque raramente os dois vêm juntos. Sukuna escolheu o respeito, mesmo que isso significasse ser temido. Na nossa realidade, isso se traduz em algo mais sutil. Ser firme, ser claro, ser impossível de ignorar. A presença que domina o ambiente não é a mais barulhenta, mas sim a mais segura. Sukuna não precisa provar o tempo todo porque sua existência já comunica isso. E talvez seja aí que mora o segredo. Quando você para de tentar convencer, você começa a transmitir. Mas cuidado. Interpretar Sukuna de forma rasa é um pouco perigoso. Isso não é sobre ego inflado. É sobre o desprezo pelos outros. É sobre não viver refém da validação alheia. É sobre não negociar seus valores por aplausos vazios. É sobre saber exatamente quem você é e sustentar isso, mesmo no silêncio. Mas existe uma linha invisível entre força e distorção. Quando alguém entende Sukuna apenas pela superfície, confunde presença com opressão, autenticidade com um ego descontrolado. E é aí que muitos se perdem. Acham que ser intenso é ferir, que ser verdadeiro é ignorar tudo ao seu redor. Não é. A verdadeira essência não precisa destruir o outro para se sustentar. Porque no fundo,
Quem precisa diminuir os outros ainda não se encontrou por completo. Sukuna não compete, ele transcende a própria ideia de competição. E trazer isso para a vida real é entender que o seu crescimento não depende da queda de ninguém. Seu espaço não precisa ser roubado, ele precisa ser construído com uma base sólida que se torna inquestionável. E talvez o maior erro seja romantizar o caos sem entender o controle por trás dele. Existe uma disciplina silenciosa em ser quem você é sem oscilar a cada opinião externa. Ser um pouco de Sukuna de forma saudável é ter domínio. Não só do ambiente, mas principalmente de si mesmo. Porque sem isso você só vira ruído e não uma presença. E é exatamente aí que a conexão se fecha. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em destruir. Está em não ser destruído por dentro. Está em sustentar a sua essência mesmo quando ela não é mais confortável. Está em manter sua identidade intacta mesmo quando seria mais fácil se adaptar, se moldar ou se perder. O mundo vai testar isso o tempo todo e poucos conseguem permanecer. E talvez seja isso que presença real é tão rara, porque ela exige coragem contínua. Não é um momento de intensidade, é uma constância silenciosa. É acordar todos os dias e escolher de novo não se abandonar. Então, quando você olhar para o Sukuna, não veja apenas o caos, o poder ou a frieza. Veja o símbolo de algo muito mais profundo. Alguém que nunca precisou deixar de ser quem é para existir. E a pergunta que fica não é se você conseguiria ser como ele, mas se você teria coragem de, pelo menos uma vez, não se diminuir para caber no mundo. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em destruir, está em não ser destruído por dentro, está em não se perder de si mesmo, está em permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te moldar em algo menor. E talvez, no momento em que você parar de pedir permissão, no exato segundo em que você assumir sem filtros quem você é, talvez você perceba algo muito assustador. Que o, entre aspas, monstro que você temia se tornar era, na verdade, só a sua forma mais honesta de existir. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu tenho um livro de poesias, se você se interessar o link tá na bio. Se você curtiu o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para mais. E obrigado. Até a próxima.